aqui na presença de vocês e poder passar esse dia discutindo temas tão relevantes. Grande honra, obrigado pela chamada na mesa. Quando a Maria Rosário me chamou, ela falou assim: gostaríamos de apresentar um pouco como anda o trabalho rural, e eu vou falar um pouco de como anda a dinâmica do trabalho rural recentemente no país. Esses trabalhos começaram lá pelo final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando tinha um diagnóstico que havia uma certa homogeneização no mercado não agrícola e não agrícola. Uma parte do mercado agrícola estava entrando no mundo rural, no mundo urbano, e uma parte do trabalho não agrícola estava entrando no mundo rural. Havia uma tendência naquela época que chamava muita atenção e criou um grande debate se isso era o fim da agricultura familiar ou alguma coisa assim, e a gente falava, não, é só uma tendência à homogeneização do trabalho, e eram dados iniciais naquele momento, e nós naquele momento a gente conseguia visualizar 4 grandes atores agindo nessa interface do mundo urbano e rural, ou agrícola e não agrícola. Nós temos um agribusiness muito forte, muito poderoso, politicamente muito bem posicionado, mas nós chamamos a atenção que nós tínhamos a agricultura familiar que estava crescendo e ganhando espaço politicamente naquele momento. O MDA naquela época tinha recém sido fundado, mas nós falamos também tem um grupo importante de trabalhadores sem terra, que tinham já sua expressão nacional, repercussão internacional, e nós chamamos a atenção que também tinha um grupo que a gente chamava de neo-rural, e eu vou explicar depois melhor o que é esse neo-rural. E mais ainda a gente chamava que tinha um grupo chamado sem, porque era um grupo de excluídos que vivia em áreas escondidas nas áreas rurais e que depois vieram a ser foco das políticas de segurança alimentar, como Fome Zero e outras que vieram na sequência. O que eu vou fazer hoje é mostrar como estão essas tendências, o que aconteceu 15 anos, 17 anos depois, como é que isso está, porque isso traz algumas reflexões importantes do ponto de vista de políticas públicas e do ponto de vista do seu público-alvo. A primeira imagem que eu quero trazer, a primeira figura é uma figura do que eu chamo assim, do que eu chamo passado. Essa aqui é uma figura de Portinari e mostrava a colheita de café. É uma figura paulista, mostrando mineira também, mostrando o trabalho colonial nas fazendas de café, a quantidade enorme de pessoas que viviam na produção de café, que era necessário para ter uma produção de café. No presente, a imagem mais comum é de uma pessoa sozinha no trabalho agrícola. Eu vou mostrar por quê, o que está acontecendo. E a tese que eu vou mostrar para vocês ao longo do trabalho, que eu vou tentar demonstrar, é que há uma certa tendência à individualização do trabalho agrícola. Aquele trabalho coletivo do passado, mesmo dentro da agricultura familiar, hoje se tem um negócio familiar, mas o trabalho na agricultura é cada vez menos presente. Eu vou recuperar alguns dados. Hoje, um dos palestrantes, a pessoa que estava coordenando a mesa, que hoje cedo abordou alguns desses números, e eu vou relembrar esses números. A população brasileira passou de 200 milhões de pessoas, e nós estabilizamos, já há uns 30, 40 anos, estabilizamos uma população rural em torno de 30 e poucos milhões de pessoas. Então, a última contagem foi 31 milhões de pessoas, e não tem mais aquele êxodo que tinha no passado, tem uma certa estabilidade, está muito estável a população que reside em áreas rurais.
Mas aí vem uma primeira reflexão importante, que é importante todo mundo saber, o que é rural no Brasil. O rural no Brasil é muito diferente do que é nos outros países. O rural no Brasil é onde cada prefeitura manda um projeto de lei votado na Câmara Municipal de cada prefeitura do país e estabelece o que é o perímetro urbano. Então, cada prefeitura do país estabelece o que é um perímetro urbano de cada prefeitura, e quem não mora dentro do perímetro urbano, está fora do perímetro urbano, é o rural. Então, o rural nosso é um rural por exclusão, é o que sobra do que não está dentro do perímetro urbano. E o IBGE acompanha a legislação municipal. O IBGE só apura o que marca a legislação municipal. Mas, curiosamente, é isso, né? O número de trabalhadores agrícolas que se ocupam da atividade agrícola vem caindo muito. Eu peguei aqui só dos últimos 11 anos, de 2004 para cá. Vocês vejam que em 2004 nós tínhamos 19 milhões de pessoas que se ocupavam na agricultura no Brasil. Em 2015 nós estávamos com 14 milhões. Provavelmente hoje nós já estamos com menos de 14, em 2017 já temos quase perto de 13 milhões. Então, cada vez se produz mais, né? Não esqueçam que nos últimos 30, 40 anos, nós saímos de 50 milhões de toneladas de grãos, estamos com mais de 200 milhões de toneladas de grãos, cada vez se produz mais grãos, uma produção maior, uma potência agrícola, com menos gente trabalhando. Então, esse é o nosso fenômeno. Se tem menos gente trabalhando, como é que a população rural continua estável? É que cresce no Brasil inteiro uma porção importante de pessoas que residem no rural e se ocupam de atividades não agrícolas, as mais diversas, eu vou mostrar quais. E também cresce no meio rural pessoas que apenas residem no meio rural e têm o meio rural como opção de residência, são não ocupados, eles apenas residem no meio rural, a maioria vive de transferência de renda, são aposentados ou têm alguma outra fonte de renda e só apenas optaram pela residência rural. Isso é um número crescente no Brasil inteiro. Esse negócio de ocupados na agricultura, eu vou focar agora na agricultura, que é o maior interesse do seminário. Os trabalhadores agrícolas não residem só em centros, em áreas rurais. Os trabalhadores agrícolas também residem em áreas urbanas. E tantos que têm residência urbana como que têm residência rural estão reduzindo nesse período. Então não é um problema que estão saindo da cidade. Vamos dizer assim, há uma migração do trabalho agrícola, mas não há uma migração urbana. As pessoas estão saindo das atividades agrícolas e cada vez se produz mais com menos gente no campo. Como é que é isso nas regiões brasileiras? Então, o Nordeste é o nosso, onde nós temos o maior número de ocupados na agricultura e é onde tem a maior queda, onde está caindo, mas também decresce nas outras regiões, na Sudeste, na Sul, na região Centro-Oeste. A única região que não tem um movimento claro é na região Norte, onde tem uma certa estabilidade no número de ocupados na agricultura, não cresce nem diminui o movimento sazonal. E uma outra característica importante do trabalho agrícola é que não é só as mulheres que saem das atividades agrícolas, mas saem também homens das atividades agrícolas e saem mulheres das atividades agrícolas. De tal maneira que a saída das mulheres é mais importante, de tal maneira que a proporção dos homens nas atividades agrícolas está ficando maior. Então eu tenho um segundo dado. Há uma tendência à individualização do trabalho agrícola e há uma tendência à masculinização do trabalho agrícola. Certo? Então, só 30% das pessoas que trabalham na agricultura são mulheres. Qual que é o perfil de idade desse pessoal que está se ocupando na agricultura? Eu separei aqui alguns de 10 a 14 anos, de 15 a 29 anos, que é considerado faixa de juventude em programas públicos, de 30 a 59 anos, né? E de 60 anos ou mais. Eu escolhi alguns critérios só para ficar claro. Aonde tem a grande queda do trabalho agrícola é
na faixa da juventude. Você vê que em 11 anos, quem saiu das atividades agrícolas foram especialmente os jovens, né? A população de idade média diminuiu um pouquinho, mas é uma tendência de queda, e os mais velhos estão estáveis. E, graças a Deus, o trabalho infantil reduzindo no país, tem políticas para isso, isso tem caído, mas ainda nós temos 300 mil crianças aqui de 10 a 14 anos trabalhando. Ainda é um problema localizado, mas quem sai da atividade agrícola são os jovens. Muitos saem para estudar, o que é um bom sinal, mas há um certo também desinteresse pelas atividades agrícolas. Então eu tenho 3 notícias para dar para vocês. Uma é que há uma individualização do trabalho agrícola. A segunda que eu falei é que há uma masculinização do trabalho agrícola. A terceira notícia é que há um envelhecimento da população ocupada na agricultura. Então, os ocupados na agricultura são cada vez com maior idade. E isso mostra, quando eu pego e abro pelas posições na ocupação, as idades estão crescendo em todas as categorias. Então, por exemplo, um empregador que tinha em média 51 anos, passa a ter 53. Por quê? Estão ficando os mais velhos. O conta própria, que são os nossos agricultores familiares, chega a 48 anos. Os assalariados, né, há quase 40 anos, 39, os assalariados com 38. Os membros não remunerados também, como estão saindo jovens, esses ficam muito mais velhos. E uma população importante, que é aquela que vive na produção para o próprio subsistência, produz apenas para o próprio consumo. Esse pessoal também está ficando mais velho. E quantos são? Quem são e quantos são? Né? Então, uma notícia importante, que já foi anunciada hoje cedo, quando eu pego a categoria dos empregadores, o patronato brasileiro está encolhendo. Né? Nós tínhamos em 11 anos quase 600 mil patrões no campo que lidavam de agricultura, hoje são 300 mil. Está ocorrendo uma enorme concentração entre a agricultura patronal. A agricultura familiar está estável, caiu um pouco, mas depende do movimento das secas no Nordeste. Os assalariados com registro em carteira, assalariados agrícolas com registro em carteira, está estável em torno de 1,7 milhões, e quem deu uma grande queda foram os assalariados sem registro, e caiu também os não remunerados. É claro, se a juventude que está saindo fora, que era em geral que ajuda a família, e tem um movimento de crescimento de um pessoal que vive no meio rural e produz para o alto consumo, uma espécie de retorno ao campesinato, alguma coisa parecida aí, merece mais estudos. Bom, então eu falei, tem uma individualização do trabalho agrícola, tem uma masculinização do trabalho agrícola, tem um envelhecimento do trabalhador agrícola, e há também uma tendência de queda da informalidade do trabalho agrícola. Então, uma redução no grau de informalidade, ficam as pessoas que têm um negócio próprio e os trabalhadores formais. Vamos ver como é que é isso nas regiões do país. Então, no Nordeste, como é que é o Nordeste? É claro, o Nordeste, a agricultura familiar nordestina é importante, teve uma queda no período aqui por causa da seca, refletido aqui no período na produção para o próprio consumo, mas está também caindo no Nordeste o emprego informal, também reduz lá os não remunerados, e também reduz nos nordestinos a agricultura patronal. No sul do país, onde a agricultura familiar é muito importante, está caindo a agricultura familiar, os assalariados com registro estão aumentando, diminui a informalidade, está saindo a juventude e tem uma população que vive de produção de próprio sustento. Na região centro-oeste, os empregadores estão caindo, conta própria está diminuindo, já o número de assalariados com registro é o maior contingente já de formalização, os assalariados sem registro estão diminuindo,
os não remunerados estão diminuindo e o alto consumo também. Você vê que aqui na região centro-oeste, as pessoas com registro em carteira já são o maior grupo de pessoas. No norte também tem um movimento importante, e aí volta a crescer a agricultura familiar no norte, os assalariados com registro são muito poucos, mas está caindo também o sem registro, sai a juventude e aumenta a produção de subsistência. Aqui na região sudeste, tem um importante crescimento da agricultura familiar. A agricultura familiar está crescendo nos estados do sudeste, está caindo o emprego com registro, tem uma tendência, ainda não está definida, mas parece que vai cair. A informalidade está reduzindo, está saindo os não remunerados e está estável aqui quem vive na produção do alto consumo. Minas Gerais, a agricultura familiar mineira vai bem, obrigado, está crescendo. Temos 100 mil novos agricultores familiares nesse período aqui na agricultura mineira. Os assalariados com registro estão aumentando, está caindo os assalariados sem registro, cai também os não remunerados, e tem uma produção de alto consumo aí que não tem uma tendência muito definida. Quanto ganham essas pessoas? Eu peguei aqui o rendimento médio, a média brasileira, só para vocês terem ideia da desproporção da elevada concentração, a elevada desigualdade da distribuição de renda, especialmente nas atividades agrícolas do país. Então, o empregador, aquela turma que são menos de 300 mil, ganha em média com a atividade agrícola R$ 6.400. Quando pega as outras rendas dele, aposentadoria, aluguéis, tudo que ele ganha, a média nacional dá 6.800. Eu desconfio que essas rendas ainda estão subdeclaradas, o negócio é maior ainda. Quando pegam uma agricultura familiar, eles ganham um pouco mais, um salário e meio, isso aqui é média mensal, um salário e meio, alguma coisa assim. Os assalariados com registro ganham declaro que ganham um pouco mais, até porque eles sabem exatamente quanto eles ganham. Os assalariados sem registro são os mais pobres, e é claro, os não remunerados, que só ajuda a família e a pessoa do alto consumo, que vive de transferências de renda. Então, os mais tendência a ser mais pobre nessas categorias é esse grupo de assalariados sem registro, que vem diminuindo em todo o país. Aqui em Minas Gerais, a diferença, os empregadores ainda têm uma renda média maior, R$ 7.700 mês, um empregador na agricultura, os agricultores familiares também com um pouco mais de um salário e meio, os agricultores com registro R$ 1.200, os assalariados também são os mais pobres, os não remunerados, o alto consumo que vive de transferências de renda. Bom, a redução na informalidade tem sido relativamente boa, sob o ponto de vista da renda, porque tem diminuído esse público, que é o pessoal de menor poder aquisitivo, está saindo. Vou voltar àquele quadro lá, lembra que eu iniciei falando, olha, a agricultura diminuiu muito, cresceu uma população não agrícola e cresce também os não ocupados. Eu vou focar agora nesse grupinho aqui. Vamos lá. Os não ocupados, as pessoas que residem em áreas rurais e se ocupam de atividades não agrícolas, cresce no Brasil inteiro, inclusive na região norte. Então cresce na região norte, mais quase 600 mil pessoas no Nordeste, cresce na região Sudeste, cresce no Sul, cresce no Centro-Oeste. Em todas as regiões brasileiras, há uma busca de áreas rurais para pessoas que querem viver nas áreas rurais, mas exercer uma atividade não agrícola. Ele vai exercer essa atividade não agrícola na área rural? Não. Às vezes a área rural é só apenas um local de residência. Ele vai e volta diariamente para o trabalho e alguma coisa que seja não agrícola. Mas ele tem a opção, ele tem procurado a opção de moradia rural. Por que a opção de moradia rural? Porque é mais barata, talvez mais segura, mais próximo da natureza. Tem várias opções que a pessoa resolveu morar no rural. Como é que é a divisão de gênero nessas categorias não agrícolas? Então,
os homens crescem bastante, mas crescem também bastante as mulheres. De tal maneira que a tendência à masculinização que a gente observa na agricultura é menos evidente aqui nas mulheres. 55% dessa população não agrícola é homem e 45% são mulheres. Então é um negócio mais equilibrado entre gêneros, tanto mulheres como homens se ocupam de atividades não agrícolas. Quem são as pessoas, qual é a faixa de etária dessas pessoas que estão indo nessas atividades não agrícolas? Então, de novo, essa idade média de 30 a 59 anos é o grande público, né? As pessoas de 30 anos ou mais, uma parcela importante da juventude, mas não é um movimento crescente, não tem uma tendência, e há também pessoas de 60 anos ou mais. Também alguns jovens aqui de 10 e 14 anos que vão se envolver com atividades não agrícolas. Bom, quantos são, né, nessas posições? Os empregadores são já 120 mil. Lembra que os empregadores na agricultura são 300 mil. Esses não agrícolas são 120 mil. É uma fração importante do patronato rural, é um patronato que vive de atividades não agrícolas. Os conta própria, que tem um negócio próprio, uma atividade não agrícola, são quase 1.400.000. Assalariados com registro já são 2.400.000 no país como um todo. Sem registro também está crescendo, nem tudo são flores nesse trabalho não agrícola. A atividade informal também está crescendo, né? Muito importante, muito rapidamente. Não tem quase trabalho não remunerado e, é claro, muito pouco de construção para o próprio uso, que é uma outra categoria do trabalho não agrícola. Quais são os principais setores de atividade desses caras? É a agroindústria? Não, não é. A maior categoria deles é comércio e reparação de máquinas e equipamentos. Então, o mais comum é as pessoas se ocuparem de alguma atividade comercial, ou no centro urbano próprio, ou ele é um mecânico de trator, mecânico de alguma coisa, ou faz alguns reparos, né? A segunda categoria mais importante é a indústria de transformação. Aí sim, a indústria de transformação, muitas delas ligadas a atividades agrícolas, outras, porém, não têm um vínculo direto com a atividade agrícola. A terceira categoria mais importante aqui é o serviço doméstico. Então, muitas jovens e mulheres deixam as atividades agrícolas para entrar no serviço doméstico, porque é uma atividade remunerada, elas vão ter sua renda, ou então vão ser professoras ou assistentes na saúde, um agente público de saúde, né? Tem também alojamentos, transporte e outras atividades aqui um pouco mais distribuídas. Então, essas atividades não agrícolas estão entrando no meio rural. Pessoas que vivem de atividades não agrícolas, quer seja no meio rural, quer seja no meio urbano, e que trazem novas demandas para o meio rural, né? Essas pessoas eles não têm mais demandas somente agrícolas, eles têm novas demandas. Como é que é o rendimento deles, comparando com o rendimento da agricultura? Lembra que eu falei que um patrão, em média brasileiro, um patrão agrícola, ganha R$ 6.400. O patrão não agrícola ganha metade. Mas as outras posições, os rendimentos são muito parecidos, né? Então mostra até ligeiramente superior em algumas delas, um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior. O que mostra que essas pessoas estão indo para essas atividades não agrícolas procurando uma alternativa de renda, né? As pessoas procuram alternativas de renda e por isso vão procurando o emprego rural, o emprego não agrícola, residindo em áreas rurais. Aqui em Minas Gerais, lembra que eu tinha colocado R$7.000 aqui em Minas Gerais do empregador agrícola? O empregador não agrícola é o mesmo padrão e as categorias estão quase empatadas em termos de remuneração de renda. Bom, uma pesquisa importante do IBGE saiu em 2013 que media o nível de segurança alimentar do domicílio.
Eu falei, olha, vamos ver como é que estão essas pessoas, essas posições, os agrícolas, os que são rurais em atividades não agrícolas, como é que estavam eles em relação à segurança alimentar do seu domicílio. É claro que os empregadores, como era esperado, empregador com insegurança alimentar grave, passando fome, é muito pouco, 1% aqui, ou 0%, é muito raro, não sei que o negócio esteja indo muito ruim. Os conta própria, agrícola, também tinha uma parcela, apesar de quase uma década e pouco de políticas de estímulo, de fortalecimento da agricultura familiar, ainda 5% dos conta própria agrícola tinha problema de insegurança alimentar grave. Mas os nossos conta própria em atividade não agrícola também tinham o mesmo problema. Os assalariados com registro também tinha a parcela deles passando fome. Os assalariados sem registro também tem uma parcela importante, já que eles ganham menos, passando fome. Então, 7% dos nossos assalariados sem registro em carteira estão em domicílios que passam fome. No ano de 2013, passavam fome. Mas também os assalariados, os que vivem em áreas rurais e se ocupam de atividades não agrícolas também tem um segmento importante. E outro segmento muito importante, passando fome, é esses não remunerados. Lembra que eles são pouquinhos, eles são quase nada, olha, são muito poucos, mas esses poucos aqui, muitos passam muita fome, 12%. E autoconstrução e autoconsumo também são pessoas muito pobres e também têm um nível de insegurança alimentar muito forte. Quando eu mudo o recorte de pessoas e a minha unidade de análise passa a ser a família, eu construí outras duas categorias, três categorias aqui, ó. Eu chamei uma da agricultura familiar, outra onde tinha alguém com uma atividade, um negócio agrícola, a agricultura patronal, que tocava seu negócio agrícola com assalariados, os assalariados agrícolas e uma produção de pessoas que viviam na produção de subsistência voltado para o próprio consumo. A agricultura familiar brasileira não cresceu, depois de 10 anos de governo Lula, Dilma, eles não cresceram muito, até ter uma tendência de queda, e explicado aqui por esse crescimento no autoconsumo. Tem que lembrar aqui que nós estamos vivendo a pior seca dos últimos 50 anos no Nordeste, e esses dados aqui são muito influenciados pelos nordestinos, que perdem uma produção comercial e passam por uma produção de subsistência. Tem pessoas que falam que é a pior seca nos últimos 100 anos. Mas a agricultura patronal também está caindo quando toma a ótica da família e também cai o número de assalariados. Quando nós começamos a fazer essas contas 15 anos atrás, a gente esperava que a pluralidade e crescem o número de famílias que se dedicam inteiramente à atividade não agrícola, quer ter um negócio próprio, quer como assalariado, ou então simplesmente vivem nas áreas rurais e não têm nenhuma atividade. O que isso impacta? O que isso impacta? Que você tem novas demandas, uma demanda que não era comum, uma demanda por residência nas áreas rurais, as pessoas procuram as áreas rurais por residência. Tem uma nova demanda por segurança, as pessoas querem que tenha ter segurança, não serem roubados nas áreas rurais. As pessoas querem estradas, as pessoas vão querer, moram nas áreas rurais, vão querer ter transporte coletivo, e isso reflete nas políticas que eu vou mostrar agora, e eu gostaria de destacar uma delas. O meio rural ainda é onde nós temos a maior dificuldade de comunicação. E eu peguei aqui um dos negócios que mais força, é a maior reclamação da juventude rural. Aqui, as pessoas que conseguiram acessar a internet nos últimos 3 meses, ano de 2015, enquanto na área urbana 63% das pessoas tiveram pelo menos um acesso à internet nos últimos 3 meses, nas áreas rurais esse ainda é muito pequeno. Então mostra ainda, tem telefone celular hoje nas áreas rurais, 83% das pessoas com residência urbana têm telefone celular.
nas áreas rurais só metade. Então esse número vem crescendo muito, mas a desigualdade urbana-rural ainda é muito importante. E isso faz algumas reflexões para as políticas públicas de desenvolvimento rural. É claro que essas reflexões são polêmicas, então vocês, por favor, se não gostar, discordem, coloquem outras posições, que é assim que a gente vai construir coisas novas. Primeiro, que o espaço rural não é mais só agrícola. O espaço rural é cada vez mais multifuncional. Quer seja para a preservação do meio ambiente, quer seja como um local de trabalho, mas também é um local de lazer, é um local de cultura, é um local de esporte. As pessoas querem viver no meio rural, as pessoas optam por viver no meio rural, né? E é o espaço de vida, as pessoas querem viver no meio rural. Bom, e para muitos é um espaço de negócios também, onde a pessoa vai estabelecer um negócio nas áreas rurais, para o bem e para o mal. Tem tanta gente porque optou pelo espaço rural, como pessoas que querem montar o negócio nas áreas rurais, porque vão contratar todo mundo pagando salários miseráveis, tornando pessoas. Então, para o bem e para o mal. Em termos de infraestrutura, novas demandas para o Estado. Então as pessoas agora querem habitação, querem água tratada, saneamento, querem comunicação, é uma demanda presente, todos os jovens rurais querem ter acesso à internet, querem ter esporte, querem ter transporte, educação, saúde, né? Que são demandas tipicamente urbanas, que estão sendo permeando, nessa mistura entre rural e urbano, estão se permeando. Políticas de geração de empregos, com qualidade nas áreas rurais, políticas sociais para as áreas rurais, então ser crescente esse movimento, né? E não só pensando em política de desenvolvimento rural, não somente as gerais, mas a ocupação agrícola, de ensino, capacitação agrícola, assistência técnica, extensão rural, uma demanda enorme de jovens querendo informação, e aí a Embrapa é muito importante, a Anatel, recém-criada, como funcionar vai ser muito importante, prestação de serviços para a agricultura. O que eu quero dizer com prestação de serviços para a agricultura? Num lugar onde a maioria da população é homem, já há uma tendência a individualizar, quer dizer, pouca gente vai ajudar ele no trabalho agrícola, e ele já está com mais idade, esse cara não vai ter muito interesse em iniciar uma agricultura que seja muito intensiva de mão de obra, né? Uma das saídas que fazem os países desenvolvidos é desenvolver prestação de serviço para esse tipo de pessoal. Olha, eu preciso que alguém venha me ajudar hoje a preparar a cama do frango. Aí tem uma equipe de fora que faz prestação de serviço. Então, esse tipo de atividade é uma atividade que tende a crescer. Capacitação, mas não somente capacitação agrícola, mas também para atividades não agrícolas, associativismo e cooperativismo. A gente está falando de trabalho de atividades que às vezes precisa de muita gente junto, e o associativismo, o cooperativismo pode ajudar nisso. Saúde do trabalho agrícola, mas não somente do agrícola. Eu tenho novos atores agora, eu tenho uma porção de gente que vive lá ou trabalha lá e que estão em atividades não agrícolas. E, é claro, todos eles, né, e está aí a agenda do governo Temer de mexer na Previdência Social, todos eles têm uma grande demanda de formalização e acesso à Previdência Social. Então, eu acho que eu cumpri meus 30 minutos, mas eu vou parar por aqui, até para a gente ganhar mais tempo. Não, estou tranquilo, era esse o meu recado que eu queria dar para vocês hoje. Muito obrigado.